Quando a gente pensa em filmes de terror, geralmente vem aquela imagem na nossa cabeça. Uma casa mal assombrada, um assassinato, um assassino ali matando várias pessoas em uma cidade pequena, ou também aquele espírito vingativo ou alguma coisa que se esconde no escuro. Mas e quando o verdadeiro terror não está lá fora, e sim dentro da gente ou dentro do ser humano? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Joane, não sei se é a primeira vez que você tá me vendo, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, mas eu sou jornalista apaixonada por cinema, filmes, séries e na verdade esse perfil aqui é um podcast, o Comporta na Tela, onde tem episódios semanais, vamos dizer assim, sobre cinema e comportamento, mas esse aqui é o primeiro vídeo do YouTube que na verdade não é um episódio de podcast, é com outro tema, com uma outra intenção, porque durante todo esse mês de outubro tá rolando uma maratona de Halloween nos perfis de Comporta na Tela. Eu tenho feito alguns vídeos, já fiz um episódio no podcast e tenho feito alguns vídeos para TikTok e Instagram com dicas e análises de alguns filmes e séries também de terror. E aí esse é o primeiro vídeo aqui do canal do YouTube que anteriormente, ou primeiramente, era realmente só para postar os episódios do podcast. Mas aí eu tô estreando aqui esse formato para fazer um vídeo diferente. Então se você é novo por aqui, ou se você já acompanhou o podcast, espero que você goste desse formato. Se você gostou, né, quando você terminar o vídeo, curte aí, comenta também se você gosta desse formato, se você quer ver outros tipos de conteúdos nesse formato aqui de canal mesmo, de vídeo no YouTube, que eu vou adorar saber. Mas vamos aí começar o vídeo, porque eu separei 3 filmes que mostram que às vezes o terror não tá do lado de fora, em coisas externas, mas que sim pode estar dentro da gente ou dos seres humanos. Esses filmes que eu vou citar aqui nesse vídeo falam sobre medo, culpa, crença, racismo, solidão e principalmente aquelas coisas que às vezes a gente nem sempre encara, tem medo de encarar ou nem sempre acha que tá ali naquele ambiente onde a gente tá. Então vamos lá pro vídeo. Para começar, vamos falar sobre um dos filmes mais aclamados quando o assunto é thriller psicológico, Get Out ou Corra, do Jordan Peele. Acredito que muita gente já deve ter assistido esse filme, talvez até você conheça, mas para quem ainda não sabe o que é, o filme ele acompanha um jovem negro chamado Chris, que vai ali acompanhar a namorada em um final de semana para conhecer a família dela. E até então parece tudo ser muito tranquilo, tudo ser muito normal, os pais dela são maravilhosos. Mas ele começa realmente a notar que aquela normalidade tá muito esquisita, é realmente normal demais. E por ser normal demais é que as coisas começam realmente a ficar esquisitas e aquele tom sombrio do filme realmente começa a aparecer. Esse filme, ele trabalha um terror muito sutil, que nem sempre dá para perceber. Você vai pegando aos poucos e descobrindo aos poucos também. Tanto a gente como telespectador, quanto o próprio Chris que tá ali e começa a perceber como as coisas ali são muito esquisitas. E como esse terror, esse horror, ele vai se criando ali naquelas relações entre aquelas pessoas que estão naquele ambiente, dentro das mini agressões que você vai começar a perceber. No caso aqui o Chris vai começar a perceber e a gente como telespectador também começa a notar essas coisas começarem a acontecer. E o que assusta em Corra é justamente isso, como tudo tá tão normal e a partir desse normal as coisas começarem a realmente se desenvolver, se desenrolar e se transformar em algo muito esquisito e muito perverso também. O Jordan Peele, ele usa aqui esse terror para falar sobre questões da sociedade e problemas que existem na sociedade, que tá ali desde o início, que é muito estrutural e que muitas vezes a gente não quer falar sobre, ou se sabe, a gente tem medo de se indispor, e como essas questões, e aqui em específico no filme, como esse racismo é tão estrutural que quando você começa a perceber que é realmente aquilo, você fica até um pouco meio escandalizado, porque até então tudo parecia normal, mas não era normal. E como o terror aqui se mostra a partir de pessoas que acham que podem ver você não como ser humano, mas como um objeto, e que por essas pessoas se considerarem melhor e maiores que você, podem usar você justamente nesse sentido de objeto e você é meramente algo ali para servir ao bem-querer daquelas pessoas.
E isso aqui gera um terror que você não consegue escapar só fechando a porta do quarto ou fingindo que aquela coisa não tá ali, porque ela tá ali, mesmo que em primeiro momento não pareça, e que você precisa lutar contra aquilo para poder salvar a sua própria vida. Corra nos lembra que o horror humano que tá ali nas relações, e principalmente nas relações de poder, pode ser tão assustador ou até mais assustador do que qualquer entidade sobrenatural. O segundo filme da lista é A Bruxa, que é dirigido pelo Robert Eggers e protagonizado pela tão conhecida e maravilhosa também, Anya Taylor-Joy. A história se passa na Nova Inglaterra de 1630 e a gente acompanha ali uma família que é muito religiosa e acaba sendo expulsa da comunidade onde eles vivem por conta de divergências na fé. Eles começam então a viverem isolados em uma parte ali da floresta, só que as coisas começam a se complicar quando o bebê da família desaparece. Diferente de muitos outros filmes de terror, A Bruxa ele não tem aquele som frenético com muitos sustos fáceis, sabe? Mas ali o horror ele vai se construindo aos poucos dentro daquela família. O terror ele mora aqui na desconfiança, na culpa, naquela crença exacerbada e também na repressão. A floresta ela é assustadora? Sim, mas o que termina sendo mais assustador aqui é como essa família se relaciona e como cada um desempenha um papel ali que machuca o outro e que pode ser muito mais perigoso e muito mais assustador do que a própria floresta. A Bruxa é sobre como o medo pode corroer os vínculos e também sobre como a tentativa de ser puro a qualquer custo pode levar uma pessoa ou várias pessoas à loucura. A fé, quando vivida de forma muito extrema, ela se transforma em uma prisão. E essa prisão nem precisa de correntes porque ela tá ali naquelas pessoas, dentro da cabeça daquelas pessoas e naquela relação familiar. O filme ele é um terror silencioso que vai destruindo as coisas aos poucos. E uma grande pergunta que fica nesse filme é se o mal estava lá fora, naquela floresta, na parte externa, ou se ele estava dentro de cada pessoa daquela família. E para fechar a lista, um terror que se passa à luz do dia. Midsommar, dirigido pelo Ari Aster e protagonizado pela Florence Pugh, que interpreta aqui a Dani, uma jovem que está passando por um momento muito difícil depois de uma tragédia que aconteceu na vida dela. E a partir disso, ela decide, junto com o namorado e alguns amigos, ir visitar um festival ali na Suécia. O lugar ali onde eles estão é tudo lindo, muito florido, muito festivo, até então as pessoas parecem ser muito legais, mas aí as coisas vão começando a se complicar e tudo vai começando a parecer muito assustador, mesmo acontecendo em plena luz do dia. O que realmente é mais assustador. Porque esse é um filme onde tudo acontece não na escuridão, onde realmente deixa a gente um pouco mais suscetível a ter medo. Ele acontece na luz do dia e as coisas se tornam tão absurdas que ao mesmo tempo se tornam assustadoras. E você começa a assistir e pensar o que é que está acontecendo aqui e como tudo isso é tão sufocante e tão absurdo e tão terroroso mesmo assim. É um terror absurdo que acontece com aquelas pessoas que estão naquele ambiente. Midsommar é um filme muito interessante de se analisar e de assistir, não só pelo terror, mas também pelo que ele quer falar, porque ele fala realmente muito sobre essa dependência emocional e sobre como muitas vezes, por você estar em um lugar tão sensível, você se coloca em situações e começa a fazer parte de situações e de ambientes que é horroroso e que faz coisas muito terríveis com outras pessoas, mas por você estar tão necessitada de um lugar para pertencer, de um lugar para se sentir pertencente, que você nem repara que tudo que acontece ao seu redor é absurdo e é trágico também. Ele é um terror psicológico sobre perda, sobre pertencimento e sobre começar a se encaixar em lugares que provavelmente, em primeiro momento, você acharia uma loucura, mas que por você estar tão sensível mesmo, aquele lugar se torna um refúgio para você, mesmo que consequentemente ele não seja um refúgio para o outro. E também quando as pessoas que estão liderando aquele lugar onde você tá, porque aqui é realmente uma seita, né? Como você começa a achar normal aquela violência
e tudo aquilo que acontece de horror naquele lugar. É aquele terror que incomoda muito e que você sai realmente muito assustado de até onde o ser humano é capaz de ir e até do que o ser humano é capaz de fazer. E como tem pessoas também que se identificam com esse tipo de lugar, esse tipo de situação e se sentem em casa lá. Esses 3 filmes têm estilos bem diferentes, um thriller ali psicológico, um moderno e um terror que acontece ali na luz do dia, mas todos eles falam sobre uma coisa em comum. Como muitas das vezes o medo, o terror, o horror, ele nem sempre está do lado de fora, mas está do lado de dentro, dentro daquele ser humano que é capaz de fazer coisas tão absurdas, dentro daquele ser humano que começa a se identificar também com aquelas coisas absurdas que acontecem e acha que tudo ali é muito normal. Mas além disso também, os filmes que eu citei aqui, eles trazem reflexões muito interessantes sobre relações humanas e entre pessoas, sobre preconceitos e problemas da sociedade e como é interessante ver que o terror também consegue falar sobre esses assuntos. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que é que você achou do vídeo, se você já assistiu algum desses filmes ou se você se interessou em assistir algum desses filmes depois aqui do vídeo. Comenta também se você gosta desse tipo de formato, que não é um podcast, né, tão longo, onde eu não tô falando só sobre um filme, onde eu tô dando dicas também, mas não deixando de trazer alguma reflexão de acordo com as produções que eu falo. Se você gosta desse tipo de formato também, se é legal, porque aí eu traria mais conteúdos só pro YouTube nesse formato, me conta aí que eu vou adorar saber. E também continua acompanhando a maratona de Halloween do Comporta na Tela, acho que eu vou deixar aqui na descrição, é meu primeiro vídeo, então assim, tô muito nova nesse sentido. Vou deixar em algum local aqui o link das redes sociais do Comporta na Tela, né, TikTok, Instagram, e também tem os episódios do podcast aqui mesmo no canal do YouTube do Comporta na Tela. Eu vou adorar saber o que vocês acharam, vou adorar também ver vocês acompanhando outros vídeos e também a maratona de Halloween, que vai vir mais vídeos aí até o final do mês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.